Nas aulas anteriores, a gente explorou a estrutura organizacional, modo adaptar e restrições. Em alguns momentos, mencionamos o conceito de círculos, que é o que vamos aprofundar nessa aula. Quando uma organização cresce, começa a se tornar inviável que todas as pessoas participem de todas as decisões, ou se reúnam regularmente. Por isso que a gente precisa criar subdivisões, para melhor gerenciar o trabalho. Dentro da organização orgânica, o círculo cumpre essa função de agrupar papéis e criar um nível de abstração para outro círculo. Vou dar um exemplo. Imagina que você faz parte de uma empresa que tem 100 pessoas e mais de 200 papéis definidos. Nessa organização, mais ou menos 30 desses papéis são relacionados a marketing. Vamos supor que você faça um papel relacionado ao financeiro da empresa e você precisa de algo do marketing. Mas você também não entende nada sobre o assunto. Nessa situação, sem círculos que agrupam os papéis, provavelmente você teria que investigar e descobrir qual desses 30 papéis é aquele que você precisa pedir algo. O círculo resolve esse problema. Primeiro, ele cria uma abstração. Assim eu, como financeiro, posso pedir para um representante de marketing, no caso o elo externo, que vamos ver um pouco mais para frente, e esse representante pode direcionar o pedido para o papel adequado, dentro do círculo. Então, como o círculo é definido, eu não preciso conhecer em detalhe o funcionamento dele, mas só a interface, que é a definição do círculo. Todo papel está sempre dentro de um círculo, e esse círculo pode estar contido dentro de outro círculo, e esse dentro de outro. As camadas podem ser quantas a organização precisar. Isso é o que a gente chama de uma estrutura fractal. O círculo mais externo, de todos, é normalmente chamado de círculo geral, ou então recebe o nome da organização. O círculo é usado para agrupar papéis em torno de um propósito compartilhado. Na realidade, ele é definido da mesma forma que um papel, ou seja, com nome, propósito, responsabilidades e artefatos. Uma dúvida comum é se os círculos precisam ser focados em funções, como no exemplo que demos no marketing. Na realidade, a O2 permite que você experimente com qualquer tipo de agrupamento. Pode ser um círculo funcional como o marketing, pode ser um multidisciplinar, focado em desenvolver um produto, pode ser um círculo que suporta outros círculos ou que atende diretamente o cliente final. Tudo é possível, até porque a gente quer que as organizações experimentem com diferentes formatos e encontrem aquilo que faz mais sentido para o contexto delas. O círculo também é o lugar onde acontecem as reuniões de círculo, que são os encontros regulares onde os 5 módulos acontecem. Nessas reuniões, são convidados a participar os membros dos círculos, que são todas as pessoas que desempenham um papel, pelo menos naquele grupo. Talvez você tenha olhado para a estrutura de círculos e pensado, isso é uma hierarquia. E realmente é. Só que é uma hierarquia de escopo e não de poder. Assim como no corpo humano, que temos uma célula em um tecido que faz parte de um órgão que integra um sistema, como o digestivo, o mesmo acontece nos círculos. Mas o sistema digestivo não controla as células individualmente. Elas preservam uma certa autonomia, apesar de serem influenciadas pelo seu entorno. Na O2, os metacordos impedem que um círculo externo faça mudanças nos papéis e acordos de um círculo interno. O que um círculo externo consegue fazer é, no máximo, alterar o propósito, responsabilidades e artefatos daquele círculo. Para que os círculos se mantenham conectados e que a informação flua através da organização, a gente tem os papéis de ligação, chamados de elo externo e elo interno. Todos esses círculos têm esses papéis, além do facilitador e secretário, que vamos estudar depois. O elo externo é responsável por algumas coisas. A primeira é trazer as tensões dos círculos para dentro do círculo. Se alguém de fora pede algo para o círculo, um caminho possível, mas não exclusivo, é através do elo externo. Se for o caso, ele pode trazer essa tensão e encaminhar um projeto ou até criar um papel para resolver isso. O elo externo também energiza pessoas nos papéis definidos dos círculos, que além de uma responsabilidade, é um artefato dele, ou seja, só ele controla isso. A última coisa é que o elo externo também é responsável por estabelecer as prioridades do círculo. O elo interno é o papel que leva e trata as tensões do círculo no círculo externo. Vamos supor que você está no círculo de marketing, desempenhando um papel específico. Daí, você poderia pedir para o elo interno tratar essa tensão na reunião do círculo externo e propor a mudança que você precisa. Perceba que ao invés de um papel de gestor, que geralmente conecta diferentes níveis da organização, na O2 a gente usa esse conceito chamado de ligação dupla. Cada camada de escopo é conectada por 2 papéis, ao invés de um. Isso tem algumas vantagens. A primeira é que minimiza o conflito de interesses, porque cada elo trata de uma direção diferente do fluxo de tensões. Também diminui os gargalos nesse mesmo fluxo, porque são 2 pessoas concentradas em tratar tensões entre os círculos. O elo externo é escolhido pelo elo externo do círculo que contém ele, ou seja, do círculo mais amplo.
Já o elo interno é eleito entre os membros do círculo. Isso faz com que cada círculo sempre tenha uma pessoa que realmente representa os interesses das pessoas que fazem parte daquele grupo, no grupo externo, o círculo maior. Os elos costumam ser um caminho conveniente para tratar tensões entre círculos, mas é também importante reforçar que, com exceção do que acontece no modo adaptar, eles não são exclusivos. Ou seja, você pode pedir um projeto para marketing tanto para o elo externo de marketing quanto para o papel específico, que faz isso dentro do círculo, caso você souber quem seja esse papel, quem está desempenhando esse papel. Os elos não controlam o fluxo de comunicação, porque isso transformaria os círculos em silos. Uma pergunta comum que as pessoas fazem é se o elo externo é o chefe do círculo. Ainda que ele tenha algumas das responsabilidades tipicamente encontradas em um gestor, o elo externo não é responsável por contratar, promover ou demitir pessoas. O elo externo não microgerencia o trabalho das pessoas, inclusive, se ele fizer isso, o elo interno, no caso mais extremo, pode pedir a saída dele no círculo externo, o círculo maior. O elo externo convida as pessoas para energizar os papéis, mas não pode obrigá-las. É uma escolha sua aceitar desempenhar aquele papel no círculo ou não. O elo externo não delega responsabilidades, porque qualquer mudança feita nesse campo só acontece no modo adaptar, com a decisão integrativa, como a gente já viu na aula anterior. Outra coisa é que o elo externo não é trabalho de tempo integral. Geralmente, quem é o elo externo também tem outros papéis no círculo. Esse é um trabalho que ocupa geralmente 20% do seu tempo depois de um tempo. Chegamos no fim da aula sobre círculos e elos. É um assunto bem denso. Por isso, te convido também a tirar dúvidas e praticar esses conceitos com a gente no encontro virtual do curso. Que tal? Até lá!